Bom, esse vídeo tá sem muita produção, sem muita luz do dia, sem maquiagem, porque é meio da noite e eu decidi falar abertamente sobre isso pela primeira vez. Não tô querendo fazer desse vídeo um vídeo dramático, um vídeo triste. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, porque eu sei que tem muita gente que me segue, que tá interessada no programa de au pair, que gostaria de ser au pair, e a minha opinião continua a mesma. Sim, faça o programa de au pair, siga os seus sonhos, mas existem certas coisas que a gente precisa conversar. E eu decidi procurar sobre isso nos canais de outras au pairs, ver se elas falavam sobre isso, e eu não achei. E eu acho que esse é sim um assunto muito importante que deve ser falado, porque a gente nunca para pra pensar no que pode acontecer, nos problemas que podem acontecer no meio do caminho, o que é completamente normal. Vão aparecer obstáculos, vão aparecer problemas, mas a gente não pode esconder. Eu sempre vi no grupão as meninas postando que desenvolveram vários casos de todos os tipos de doenças possíveis que alguém poderia desenvolver. Algumas desenvolveram depressão, outras desenvolveram transtorno, outras com ansiedade, outras com seja lá o que for. E eu nunca parei pra prestar atenção nisso, porque eu sempre achei, bom, não vai acontecer comigo. Eu tenho uma família ótima, uma família que não me dá dor de cabeça, eu não tenho problema nenhum com eles. Então não tem por que eu me preocupar, não tem por que eu ler. Infelizmente, se isso aconteceu com alguém, sinto muito, mas não é uma coisa que vai acontecer comigo. Isso era o que eu pensava, e eu nunca imaginei na minha vida que eu iria passar ou ser diagnosticada com ansiedade. Porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas num nível normal. Todo mundo tem ansiedade, você tem ansiedade, todo ser humano tem ansiedade. E a ansiedade é uma coisa normal. Vou começar do início pra vocês. Eu sei que algumas semanas atrás eu postei que eu havia sofrido um acidente de carro e que eu tava bem, que minha amiga tava bem, estamos bem, fisicamente falando. E tudo começou, a história do... Gente, esse vídeo vai ser muito difícil de gravar pra mim, sério. Bom, quando eu fui diagnosticada com ansiedade, com problema de ansiedade, foi justamente na noite do acidente que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu tinha os sintomas de ansiedade, só que eu não sabia o que era ansiedade, eu não sabia que isso era sintomas de um problema, de um transtorno de ansiedade. Até porque quando eu sentia esses sintomas eram em momentos normais da minha vida, quando eu ia fazer uma prova, quando eu ia fazer uma entrevista, fazer uma apresentação, alguma coisa que me tirasse da zona de conforto. Então, os sintomas de palpitação, coração muito acelerado, enjoo, ter vontade de vomitar, ficar muito agitada, eu sempre tive isso. E hoje eu sei que eu sempre tive isso desde criança. E eu me lembro exatamente porque eu sempre tinha isso quando eu ia fazer prova de inglês. O dia da prova, quando eu tava indo pra prova, eu ficava com esses sentimentos de querer vomitar e coração muito acelerado. Eu nunca falei pra ninguém porque eu sempre achei que fosse uma coisa normal. Você fica nervoso nesses momentos, nessas situações. E é engraçado porque eu me lembro de uma vez que eu tava subindo a rua da escola pra fazer uma prova de inglês e eu tava subindo essa rua com a minha mãe. E eu me lembro do sentimento, nunca falei isso pra ninguém, e eu me lembro do sentimento de
querer vomitar muito forte, meu coração muito acelerado. Mas até então, ok. Até então você acha que é normal, né? Você tá nervosa, uma ansiedade normal. E eu sempre tive isso durante toda a minha vida. Nunca achei que fosse um problema. Ponto final. Na noite do acidente foi quando eu tive a minha primeira crise, que ali eu achei que eu ia morrer. Porque é um sentimento de desespero tão grande, tão grande. Eu sei que eu falei que eu ia gravar um vídeo contando sobre o acidente e tal. Eu só não acho que seja o momento certo. Eu nem sei se eu tenho capacidade pra falar sobre isso. Mas eu me lembro do sentimento e eu me lembro da imagem claramente. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Logo quando o acidente aconteceu, eu tava dentro do carro. E eu comecei a ficar tão nervosa, meu coração tava tão acelerado que eu conseguia ouvir. Era como se meu coração estivesse batendo aqui dentro do meu ouvido. E eu não conseguia respirar. E eu comecei a hiperventilar muito, porque como eu não conseguia respirar, eu tentava, eu fazia muita força pra conseguir respirar. E quando você começa a hiperventilar, o seu cérebro não recebe o oxigênio necessário. E eu me lembro, porque eu lembro que o casal que parou pra ajudar a gente, tinha essa moça e ela conversava comigo e ela falava: respira, respira, porque você tá tendo uma crise de ansiedade, você tá hiperventilando. E quando ela falou isso, eu lembro que eu olhei pra minha mão e os meus dedos estavam todos atrofiados pra dentro. Eu nunca tinha visto uma coisa tão bizarra na minha vida, nunca. A minha mão tava todinha torta. E eu falava que eu não conseguia sentir a minha mão. E eu não tava conseguindo sentir a minha mão. E aí eu lembro que elas começaram a me apertar, porque como a gente tinha batido a cabeça, talvez poderia ter acontecido alguma coisa no pescoço, uma coisa mais séria. Então eu lembro que elas apertavam o meu corpo pra ver se eu sentia. E eu também lembro que é como se como se aquela sensação fosse subindo por todo o meu corpo e eu não conseguia sentir os meus lábios, eu não conseguia sentir as minhas orelhas, eu não conseguia sentir a minha face inteira. E eu lembro que um dos bombeiros, um tava me segurando e o outro tava falando pra mim que eu deveria respirar e que eu tinha que prestar atenção na minha respiração, e eles tentavam respirar junto comigo, porque o meu cérebro não tava recebendo mais o oxigênio. E nisso meu coração muito acelerado, e dentro da ambulância, quando eles chegaram, eles tiraram minha pressão, mediram os batimentos cardíacos e meu coração tava 168. Então, tava muito acelerado e eu fiquei na sala de emergência. A minha amiga foi pra sala de emergência normal e eu fui levada pra área de cardiologia, porque eles ficaram preocupados que eu poderia ter um ataque cardíaco a qualquer momento, porque meu coração tava a 168 e não abaixava, mesmo com as horas depois do acidente passando, não abaixava, e eles monitorando os batimentos cardíacos e não abaixava de jeito nenhum. E eu me lembro que os paramédicos falavam, os bombeiros falavam, as enfermeiras falavam que eu tava tendo uma crise de ansiedade, e eu ouvi aquilo a noite inteira. Pra finalizar, eu me liberaram, meu coração abaixou pra 130, então acabaram me liberando. Então essa foi a primeira vez que eu ouvi falar que eu estava com uma crise de ansiedade. E depois disso, eu passei por algumas noites que na minha mente eu achava que era normal, porque eu tinha acabado de sofrer um acidente, uma batida muito grave, eu tinha acabado de passar por um momento muito estressante, Então eu tinha logo depois do acidente eu tinha muita dificuldade de dormir. Alguns meses atrás eu já tinha algumas dificuldades de dormir.
ou quando eu dormia eu acordava no meio da noite, mas não era tão frequente, não era uma coisa que acontecia todas as noites. E logo depois do acidente, eu literalmente acho que passei umas 2 semanas sem dormir uma noite inteira. Quando eu conseguia dormir, eu acordava no meio da noite e não conseguia dormir mais. E aí acabou que isso interferiu muito na minha saúde, porque eu comecei a trocar o dia pela noite. Porque obviamente eu acordava todos os dias às 6 da manhã pra trabalhar, eu ainda acordo, mas eu tava exausta porque eu não tinha dormido. Hoje tava acordada há muito tempo, até das 6 horas da manhã, e eu passava as minhas horas off, do break que eu tenho durante o dia, praticamente todo dormindo. Era todos os dias eu tinha que dormir durante o dia porque eu não conseguia dormir à noite. Só que começou a ficar muito frequente e era demais, e eu dormia 1 hora e acordava, tanto que uma amiga minha veio do Brasil, veio me visitar e depois a gente tava rindo, porque eu passei a madrugada inteira lavando roupa. Eu acordava às 3, colocava um cesto de roupa pra lavar. Depois eu acordava às 5, colocava outro cesto de roupa pra lavar. E eu passei a madrugada inteira e era assim que eu dormia. Era assim que eu ainda durmo às vezes. E nisso eu comecei a me isolar tanto, porque eu tava tão cansada, tão de mau humor. E uma tristeza que inexplicável. Uma tristeza inexplicável. Depois de algumas semanas, eu conversei com uma amiga e eu decidi que eu precisava procurar ajuda, porque era uma coisa que tava já fora do meu alcance, eu não conseguia mais controlar. O medo que eu sentia, o medo que eu sinto de isso se tornar uma coisa maior na minha vida, como uma depressão profunda, enfim. Eu decidi procurar ajuda. Eu comecei a passar com uma terapeuta e logo na primeira sessão ela conversou comigo que a gente vê a ansiedade como uma inimiga e que na verdade ela não é tão ruim assim. O problema é que a gente enxerga ela do jeito que a gente quer enxergar. E ela me pediu para eu definir o que era ansiedade para mim. Passou um exercício logo na primeira sessão. Ela passou um exercício, ela falou: "Eu quero que você entre de novo num carro e imagina que a ansiedade é sua passageira. Imagina que ela tá sentada do seu lado e que ela é uma pessoa. E você vai virar para ela e vai falar para ela que se ela quiser ir com você, ela é muito bem-vinda, mas quem vai controlar essa viagem sou eu." A partir desse dia, quando ela falou que eu deveria tentar enxergar a ansiedade como uma pessoa que tentava me acompanhar, ela pediu para eu definir como era a personalidade da ansiedade. E nisso eu escrevi uma carta para mim mesma, como se fosse uma conversa da Samantha de agora para Samantha do futuro. E aí eu defini a ansiedade como alguém que estava atrás de mim com uma faca esperando o momento certo para atacar. Porque na maioria das vezes, quando você acha que você tá tendo um ataque de ansiedade, é assim, pelo menos é o meu caso, é assim que eu me sinto. O que eu queria dizer com nesse vídeo é que eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha problemas e que eu tava passando por dificuldade. Que você não deveria ter essa vergonha, porque todo mundo tem problema. A questão é que as pessoas não assumem. Só que não é vergonha nenhuma você assumir que você tá passando por um momento difícil e que você precisa de ajuda. E eu queria dizer também que não é frescura. As pessoas acham que o que você sente, às vezes, é frescura, é querer chamar atenção. As pessoas acham que você pode controlar a sua
felicidade ou a sua infelicidade, e as pessoas simplesmente viram pra você e falam assim, nossa, mas você tem de tudo, por que você não tenta ser feliz? E não é uma questão de você tentar ser feliz. Isso não é uma coisa que você escolhe sentir ou não. Você simplesmente sente, simplesmente acontece. E eu queria dizer que se você estiver passando por isso, as pessoas, elas não entendem. Então, você não tem que explicar pra todo mundo como você se sente. Você não tem que dar satisfação. Acho que você deveria tentar achar uma pessoa certa com quem você possa conversar, alguém que entenda e alguém que não te julgue, alguém que não vire pra você e fala, será que agora você pode ficar feliz? Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa triste. E às vezes você pode ter de tudo. Você pode ter uma família muito boa, você pode ter uma condição de vida muito boa. E você pode passar por isso. E é normal, porque muita gente passa por isso. O que você tem ao seu redor não quer dizer nada. Porque só você sabe o que você tem dentro de você, o que você sente. Uma coisa que você precisa fazer é se colocar em primeiro lugar. A mensagem que eu quero deixar é: preste atenção nos seus sinais. Porque às vezes a gente vai levando as coisas com a barriga, a gente acha que é normal, a gente acha que é cansaço, a gente acha que é só estresse. E se você deixa, se você vai levando e vai levando e vai levando, uma hora o seu balde vai encher. E aí é quando vai começar a escorrer. Ou é como se fosse uma bexiga. Você vai... Cada acontecimento é um assopro que você vai colocando dentro dessa bexiga. E vai chegar um momento que a bexiga não vai mais aguentar esse ar. E aí é quando ela estoura. Então, preste atenção nos sinais. Não ignore os seus sinais. Não ignore os sentimentos que você tem. Converse com alguém e fala como você se sente, porque eu sempre achei que falar ou contar para as pessoas como eu me sentia era um sinal de fraqueza, porque eu não queria que as pessoas me vissem como alguém fraco. Na verdade, depois disso tudo, eu descobri que quando você fala e quando você pede por ajuda, mostra o quanto você é forte. Espero que vocês tenham paciência. Eu quero agradecer porque completei 400 inscritos. É pouco, mas pra mim é uma grande conquista. De verdade, muito obrigada aos novos seguidores. E muito obrigada porque eu sei que faz um tempo que eu consegui aumentar esse número e eu não postei mais vídeo depois disso. E ainda assim as pessoas não saíram do canal, continuaram lá esperando. Então eu quero agradecer muito a todos vocês que continuam inscritos no meu canal, mesmo eu não postando muito frequentemente mais. Mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor e a gente se vê em breve. Até mais.